Olá, meu povo do oitavo ano. Sejam muito bem-vindos à aula de inglês de vocês. Espero que estejam todos bem. E o foco principal da nossa aula de hoje é revisão. Nós iremos rever alguns conteúdos já vistos e que irão estar presentes na avaliação bimestral de vocês, então, por isso, muita atenção, foco e é preciso fazer anotações, tá bom? E esses são os dois conteúdos que irão fazer parte da avaliação bimestral de vocês, que é sobre turismo sustentável, que vocês já viram, e peço que foque no conceito e definição de turismo sustentável, que está localizado na página 58 do livro didático de inglês de vocês, e também esse tempo verbal, que é o going to. O que é preciso focar? A definição, o que é esse tempo verbal e toda a sua estrutura dentro das formas afirmativa, negativa e interrogativa, respectivamente. Inclusive, na página 70 do livro didático de vocês, tem algumas atividades que a gente chegou a fazer. Recapitulando o conceito, o going to é uma expressão utilizada dentro da língua inglesa para falar de planos e intenções futuras. É usado quando a pessoa já decidiu o que vai fazer, ou seja, quando a ação ela já está planejada e irá acontecer no futuro próximo. Planos e intenções futuras, mas que é uma certeza que vai acontecer, ok? Aqui nós temos a estrutura da forma afirmativa. É muito importante saber, muito importante que vocês anotem, porque vai ter na prova. A estrutura da forma afirmativa é composta pelo sujeito, o verbo to be, mais o going to e o complemento da frase. E aqui, eu trouxe dois exemplos. Três, na verdade, a respeito da forma afirmativa. I am going to work. Eu irei trabalhar. O I ocupa essa função de sujeito. O am aqui ocupa a função de verbo to be, logo em seguida vem o going to e em seguida o complemento da frase. I am going to work. Eu irei trabalhar. É uma intenção futura, mas que é uma certeza que vai acontecer. I am going to shopping. O I, que é o sujeito, o am, que é o verbo to be, logo em seguida going to e o complemento da frase. I am going to shopping. Eu irei ao shopping. E só para mudar aqui um pouco do sujeito, sempre com o pronome I, aí resolvi mudar e coloquei o he. He is going to school. Ele vai à escola. Um plano futuro, mas que é uma certeza que vai acontecer. Então, essa é a estrutura da forma afirmativa. Na estrutura da forma negativa, nós temos o sujeito, mais o verbo to be, mais a partícula not, mais o going to e o complemento da frase. Então, da forma afirmativa para a negativa, o que muda é porque a partícula not ela vai ser inclusa depois do verbo to be e antes do going to. E aqui nós temos os exemplos. I am not going to work. Eu não irei trabalhar. I am not going to class. Eu não irei à aula. E essa é a forma negativa. Na forma interrogativa, existe uma inversão, que tanto na forma afirmativa quanto negativa, primeiro vem o sujeito. Na forma interrogativa, existe uma inversão. Não é o sujeito que vem primeiro, e sim o verbo to be. Até destaquei aqui em azul. Primeiro é o verbo to be, logo após aqui é o sujeito, mais o going to e o complemento da frase, e o ponto de interrogação que você não pode esquecer. Aqui tenho esse exemplo, I am going to work, está na forma afirmativa, I'm going to work. Para ser na forma interrogativa, o am, ele vem primeiro. Am I going to work? Eu irei trabalhar? E o ponto de interrogação.
Nesse outro exemplo aqui, também na forma interrogativa, pergunta: ela vai para a escola? Aí, primeiro, né, sempre vem o verbo to be na forma interrogativa e só depois o sujeito. Por isso, né, essa inversão. E ela só acontece na forma interrogativa. E é importante lembrar, e não esqueçam, né, do ponto de interrogação da forma interrogativa. E a seguir, a gente tem aqui a tabela, que também foi apresentada em uma aula anterior, sobre esse tempo verbal, que é o going to. Essa tabela ela também foi apresentada, mas estou disponibilizando aqui novamente. E tem as formas, né, afirmativa, negativa e interrogativa, para que você não possa esquecer. E o bacana é que tem exemplos com cada um dos pronomes: I, you, he, she, it, we, you e they. E só para finalizar, né, a gente tem uma atividade aqui. A atividade, ela pede que forme uma frase para cada uma das formas, afirmativa, negativa e interrogativa, nessa sequência, seguindo a estrutura específica de cada uma delas. Né? E o tempo verbal é o going to. Então, façam a atividade no caderno de vocês, copiem o enunciado, respondam, formem as frases, seguindo a estrutura desse tempo verbal, que é o going to. Importante, não deixem de fazer a atividade, porque é frequência e também irá lhe ajudar, porque é um assunto que vai estar na avaliação bimestral. Não deixem de fazer a atividade e não deixem de enviar as fotos, porque é frequência, tá bom? E também não deixem de estudar e de se preparar. E só relembrando, não deixem de estudar o turismo sustentável, tá bom? O conceito e a definição, página 58. Meu povo, até a próxima e fiquem bem. Até mais.